Então, vamos estudar a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Curiosamente, eu achei esse sistema um dos mais difíceis de aprender. Porque são muitas alterações e regulações endócrinas que ocorrem, né, em um ciclo sexual de uma mulher em idade reprodutiva, em idade fértil. Você tem mudanças acontecendo no útero, no ovário ao mesmo tempo, variações, inclusive, na temperatura corporal, né, da mulher ao longo de um ciclo. Então, por exemplo, depois da ovulação, a temperatura do corpo feminino, né, sobe. E isso também tem impactos sistêmicos e comportamentais. Enfim, achei muito interessante, muito legal estudar e rever isso, até como uma forma de autoconhecimento, né? Entender o que é que está acontecendo microscopicamente dentro da célula naquele momento do ciclo, tá? Gostei muito, acho que agora é um dos meus sistemas favoritos, mas achei difícil, né, de compreender. São muitas coisas que acontecem e algumas coisas, inclusive, não intuitivas, né? Eu vou dar um exemplo. O estrogênio em baixas quantidades tendo feedback negativo, né, na adenipófise, e em altas quantidades o feedback positivo. Então, essa mudança de feedback é algo bem inusitado. Vou dizer que é algo bem anormal, assim, que eu não me lembro de ter visto outro hormônio atuando dessa forma, tá? Essa mudança de feedback eu realmente não me lembro. Mas, enfim. Aí, vamos lá. Antes de começar a falar do sistema reprodutor feminino, eu queria relembrar alguns conceitos sobre reprodução. Por quê? O sistema reprodutor, ele é desenhado, né, para atingir meio que o objetivo da evolução, que é a perpetuação das espécies, que é você repassar a maior quantidade de genes que você conseguir, né? Você deixar a maior quantidade de genes na natureza. E a gente faz isso através da reprodução, tá? Então, a reprodução é um mecanismo, é um meio de perpetuação das espécies, tá? Seja a reprodução assexuada, quando a gente fala de alguns tipos de organismo, né? Principalmente organismos unicelulares, bactérias, protozoários, né? Que fazem reprodução assexuada, majoritariamente também podem fazer e fazem reprodução sexuada, enfim, a depender da espécie e etc. Seja por reprodução sexuada, que é a que nós praticamos. E eu queria falar um pouco sobre reprodução, porque quando a gente pensa em reprodução, eu acho que é menos de 1% do sexo humano. Eu tava lendo um livro, né, eu ainda tô lendo, que, enfim, foi escrito por um pesquisador, biólogo, e ele fala que existem muitas espécies especiais na natureza, muitas espécies interessantes. Mas dentre as espécies especiais, a gente, seres humanos, conseguimos ser a espécie mais especial, porque a gente é a única espécie que faz sexo e depois fala sobre isso, né? Então, quando a gente pensa em sexo, né, o sexo ele é muito mais social do que a reprodução. A reprodução seria mais um processo biológico de perpetuação das espécies, tá? E, enfim, tem... Não, depois eu falo. E o sexo, né, ele é permeado por construções e visões sociais, né? Por exemplo, a pessoa que você escolhe para fazer sexo é social. A forma como você faz sexo é social, tá? E se o objetivo da evolução ou da natureza é a perpetuação das espécies, a gente foi muito social ou até antinatural em criar formas de impedir a reprodução e ainda assim fazer sexo. Então você não vai me dizer que o sexo ele é só biológico, ele é só para reproduzir. Porque os seres humanos desenvolveram métodos contraceptivos, né, para justamente, né, que não ocorra reprodução. Então, o sexo e esse campo, né, das sexualidades
tá? Dos desejos, ele é muito... ele é muito dinâmico e é muito humano, tá? Eu não vou dizer nem muito social também, né? Nós somos seres sociais, enfim, mas ele é muito humano, tá? A forma como a gente cria o sexo e os desejos, né? Inclusive, os nossos desejos, nossos comportamentos são moldados o tempo inteiro pela mídia, pelas religiões, tá? Então, existem religiões que afirmam que o sexo é algo profano, é proibido, né? Então, a forma como a gente se relaciona com o próprio sexo e, consequentemente, com as outras pessoas, ela tem muito mais influências socioculturais e econômicas do que biológicas, eu acredito, tá? Eu defendo isso. Mas vamos falar de reprodução, né? E coisas que a gente pensa que não são naturais, que são mais sociais, às vezes são mais naturais do que sociais, né? Por exemplo, orientação sexual, tá? Isso é algo que não tá só na nossa espécie. Então, enfim, e que tem a ver com os desejos biológicos inatos, tá? Então não ideologia de gênero, enfim. Ai, baboseira. Enfim, mas eu acho que eu tô, tipo, sendo extremamente polêmica aqui, gratuitamente. No sentido de, tipo, era pra eu falar de fisiologia do sistema reprodutor feminino, e aí eu não precisava, tipo, entrar nesse território, assim, mais perigoso e se torna ainda mais perigoso, porque eu não tenho um domínio, assim, formal, né, sobre esse assunto, enfim, sobre essa área, mas, tipo, eu acho que isso é horrível, tá? Você dizer que tem ideologia de gênero, você discriminar a pessoa porque ela faz sexo com uma pessoa do mesmo gênero, ou porque simplesmente ela faz sexo, né? Um adulto faz sexo, aí alguém de outra cultura vai dizer que vai reprimir, né? Então, enfim, mas principalmente as discriminações, né? Envolvendo as formas humanas de se relacionar, tá? E os desejos de cada pessoa. Ninguém tem controle ou controle sobre isso, nada a ver com isso, enfim. Beleza? Então vamos lá. Já foi 10 minutos aqui só de, né? Enfim. Reprodução, né? Reprodução. Nós, seres humanos, praticamos a reprodução do tipo sexuada, que permite, né, a geração de indivíduos com muita variabilidade genética. Então, a reprodução sexuada tem como principal característica a geração de indivíduos, né, com maior variabilidade genética em relação à reprodução assexuada, tá? Então, a reprodução sexuada vai envolver mistura de genes, enfim, e ela ocorre principalmente, né, por meio da fecundação, que é a união dos gametas, tá? Os gametas são as células sexuais, e aí existem vários tipos de fecundação na natureza. Existe fecundação que acontece fora do corpo da fêmea, existe autofecundação, tá? E existe a fecundação, né, que a gente observa na espécie humana, que é a fecundação interna, que é a união dos gametas, em que a união dos gametas vai acontecer dentro do corpo da mulher biológica, tá? Então, o macho, né, ele introduz o pênis na vagina, ejacula, e aí no sêmen, no caso, o sêmen contém os espermatozoides, e aí esse sêmen, né, que foi inoculado, ele vai, né, lançar vários espermatozoides ali, e, enfim, o espermatozoide, né, um espermatozoide vai encontrar a célula sexual feminina, o gameta feminino, e aí
ocorre, né, a fecundação, esse encontro de gametas, tá? O espermatozoide penetra no ovócito secundário e aí você tem a formação do zigoto, beleza? Então, os gametas, feito eu disse, são células sexuais haploides, ou seja, tem a metade do número de cromossomos daquela espécie. Então, se nós seres humanos, temos 46 cromossomos nas nossas células somáticas, nossos gametas, nossas células sexuais, terão a metade disso, ou seja, terão 23 cromossomos, beleza? E aí tem o gameta feminino, que é o ovócito secundário, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Os gametas, eles são gerados, eles são formados em um processo conhecido como gametogênese. A gametogênese da mulher, ela começa desde o período fetal, tá? Então, desde que eu estou lá, que eu estava lá, né, dentro do corpo da minha mãe, eu já estava formando, né, um pouco do que viriam a ser os meus gametas femininos, né, os meus óvulos secundários. Desculpa, óvulo secundário, ovócito secundário. É porque às vezes a gente chama ovócito secundário de óvulo, né? Mas eu vou explicar qual é a diferença. Que, inclusive, eu fico um pouco confusa, tá? Eu admito, mas assim... Tipo, eu sei a diferença conceitual por definição, mas... Tipo, eu acho meio... Enfim. Meio louco. Ok. Aí... sim. Então, a gametogênese feminina, né? A gênese do gameta feminino é chamada de oogênese ou ovogênese, tá? E aí, como é que acontece esse babado? Ou ovulogênese ainda, beleza? Eita, tá descarregando, peraí. Peraí. Pronto. Então, vamos entender como é que acontece esse processo, né? Feito eu disse, a ovulogênese, ela inicia desde o período fetal, tá? Aí tem um momento que ela pausa e aí volta a ocorrer na puberdade. Como é que é isso? Então, o bebê, né, do sexo biológico feminino, tá lá dentro do corpo da mãe. E aí, a gente tem o período germinativo, em que células germinativas, são células não diferenciadas, diploides, elas começam a sofrer mitose, então multiplica, formando as ovogônias, tá? As ovogônias, ou oogônias, são células 2N que vão originar o ovócito primário. O ovócito primário é uma célula 2N, portanto, apresenta 46 cromossomos, porém, ele duplicou o seu DNA, ele duplicou a sua carga genética. Então, tem 46 cromossomos, mas tem 92 cromátides, certo? E aí, essa célula, então, vai dar início à meiose, para formar uma célula haploide, que vai ser o gameta feminino. Então, o ovócito primário, ele vai entrar em meiose. E aí, na hora dele entrar em meiose, na prófase 1 da meiose 1, ele fica estagnado, tá? Então, tipo assim, para de acontecer, né, o processo, e aí esse processo só volta a acontecer quando a menina entra na puberdade, beleza? Então, quando chega na puberdade, o que acontece com esses ovócitos primários ali que pararam, né, na prófase 1 da meiose 1, eles vão voltar a se dividir. Mas por que isso acontece? Então, sinalizações químicas enviadas pelo hipotálamo, né? O hipotálamo vai começar a secretar um hormônio chamado GnRH, que é o estimulador das gonadotrofinas, que vai sinalizar para a adenohipófise produzir, né, começar a produzir e liberar as gonadotrofinas, os hormônios FSH e LH.
O FSH é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular o desenvolvimento do folículo, e o LH é o hormônio luteinizante, tá? Que ele também vai atuar no folículo, né? E, enfim, depois eu falo mais sobre ele. Mas aí, como é que é aqui o babado? Voltando para a ovulogênese, né? Os hormônios a gente vai detalhar já quando a gente tiver mostrando, né? E comentando o ciclo. Pronto. Aí, falamos que na vida fetal, né? Você já tem a formação do ovócito primário, que fica, então, estagnado em prófase 1, da meiose 1, até a puberdade, beleza? Na puberdade, né, você vai ter o período de maturação, em que o ovócito primário vai retomar a meiose e vai originar o ovócito secundário, tá? E aí o ovócito secundário só vai só vai gerar ou originar o óvulo se houver fertilização, beleza? Então, ovócito 2 só se divide, ou seja, meiose 2 só ocorre se houver fecundação. Se não, o ovócito 2 é generado pela tuba. Então, falei um pouquinho sobre a ovulogênese, né? Mas a gente vai falar ainda muito de ovócito primário e secundário aqui. No ciclo sexual feminino, beleza? Mas antes de entrar nesse ciclo, vamos entender um pouquinho da anatomia do sistema reprodutor feminino. Então, a gente tem os órgãos externos e os órgãos internos. As principais estruturas externas do sistema genital da mulher estão localizadas na zona inferior do abdômen, entre ambas as coxas. Os principais componentes, né, são o monte do pubis, que é uma elevação do tecido adiposo recoberta por pelos, né, pelos espessos, grossos e longos, e por pele, tá? Então, esse monte do pubis protege o pubis, né? E você tem, inferiormente a ele e posteriormente, duas pregas, tá? Que são os lábios maiores, que são duas pregas cutâneas, assim, com uma grande quantidade de glândulas sebáceas, sudoríparas, tem tecido adiposo, tá? E medialmente aos lábios maiores, tem os lábios menores. E aí, os lábios menores são ricos em glândulas sebáceas, mas não tem muitas glândulas sudoríparas, nem tecido adiposo e tal. Mas basicamente esses lábios, né, são pregas de pele que se estendem antero-posteriormente e meio que na parte mais anterior dos lábios menores, a gente encontra o clitóris, que a gente diz que é uma estrutura externa, né, mas ele tem uma parte interna. E o clitóris é uma massa cilíndrica composta de corpos cavernosos, é altamente inervado e irrigado. Ele é meio que recoberto por um prepúcio, você tem a glande do clitóris também, então é uma estrutura que a gente diz que é semelhante ao pênis. Como um professor meu já disse, né, algumas pessoas dizem, né, ou tendem a falar por analogia, que o clitóris é o pênis não desenvolvido, mas ele diz que o pênis é um clitóris não desenvolvido, beleza? Então, o clitóris, ele tá atrelado, né, ao prazer sexual, à excitação, é uma região altamente sensível, né, da vulva, beleza? Aí tem o vestíbulo, que é uma região entre os lábios menores que contém o ósseo externo da uretra, então, aquele buraquinho por onde vai sair o xixi. Posteriormente ao ósseo externo da uretra, encontra-se o ósseo da vagina, que é uma abertura da vagina para o exterior, né? Ocupa o maior espaço do vestíbulo e vai servir, né, para acomodar o pênis na penetração. O pênis ou qualquer outra coisa, né? Um dedo, um objeto, enfim, beleza?
Mas aí, como a gente tá falando de reprodução, vou ficar nessa coisa, vou ficar nessa lógica do macho e fêmea, beleza? E do intuito, né, de reproduzir, de passar a maior quantidade de cópias de gene que você conseguir. As estruturas internas do sistema reprodutor feminino, né, incluem ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Começando pela vagina, né, então a gente tinha o ósteo da vagina, aquela abertura vaginal, né, pro exterior. E aí, quando a gente entra, né, tem um canal vaginal, que é um canal fibromuscular, longo e tubular, recebe o pênis durante o sexo e serve para saída, né, a expulsão do bebê no momento do parto, o parto vaginal, e também para a saída da menstruação, né. E aí, subindo um pouco, temos o útero, que é um órgão elástico em formato de pera invertida, acomoda o bebê na gestação e, além disso, né, apresenta 3 camadas histológicas. O perimétrio, mais externo, o miométrio, que é uma camada intermediária formada por músculo liso, e o endométrio, que é a camada mais interna, que vai se desenvolver ao longo do ciclo menstrual e quando houver uma baixa, né, uma queda nos hormônios estrógeno e progesterona, vai descamar, né, na forma do que a gente chama de menstruação, beleza? A menstruação seria essa descamação do endométrio. Tem as tubas uterinas, né, que se estendem a partir do útero no sentido lateral, né, e servem para, tipo, normalmente é onde ocorre o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, porque as tubas uterinas elas vão captar o ovócito secundário liberado, né, pelo ovário, e aí esse ovócito secundário vai ficar lá na tuba. Se houver fertilização, aí a tuba ela é composta por uns cílios, sua parede interna assim é composta por uns cílios, e aí esses cílios vão meio que mandando o zigoto para, na forma, depois que já, né, passou por algumas fases da embriogênese. Então, quando chega na forma de blastocisto, a gente vai ter a anidação, né, que é a fixação do blastocisto à parede uterina. E aí, esse encaminhamento desse zigoto já em alguns estágios de desenvolvimento é feito pelos cílios, tá, da tuba uterina. Cílio, né, tem a ver com locomoção, então seria a locomoção do embrião, que, enfim, não quero dizer o embrião, né, pra não dizer que já é o fetozinho, né, mas eu acho que deu pra entender, tá? Aí tem os ovários, né, pra gente fechar. Os ovários são as gônadas femininas, são as glândulas sexuais da mulher. E são glândulas pares, né, são 2. Esbranquiçadas, tem um formatozinho, né, parecido com amêndoa sem casca. E os ovários são responsáveis pela produção dos gametas femininos e de hormônios como estrógeno e progesterona, sob influência, sob estímulo do FSH e do LH, beleza? E aí, então, eventos principais da fisiologia reprodutiva da mulher: a preparação do corpo para a gravidez e a gravidez propriamente dita. A gente vai estar estudando aqui a preparação do corpo para a gravidez, tá? E aí, a menarcne é o que a gente chama de fase reprodutiva da mulher, inicia com a menarca, que é a primeira menstruação, e finaliza com a menopausa, que é o encerramento do ciclo reprodutivo desse organismo feminino biológico, tá? E aí, a menarcne, né, ela vai mais ou menos, tipo assim, a puberdade da mulher da menina, inicia dos 9 aos 15 anos, fisiologicamente. E aí,
Desde a primeira menstruação até a menopausa, você tem a menacne, e durante esse período, né, durante esse intervalo, o corpo da mulher se prepara ciclicamente para uma possível gravidez. E aí, o ciclo sexual, ele é dividido didaticamente em ciclo ovariano, que é o que acontece no ovário, e o ciclo uterino, que é o que acontece, né, no útero. O ciclo ovariano, né, ele é dividido em 3 fases, assim como o ciclo uterino. Esses 2 ciclos, eles acontecem de forma simultânea, mas a gente vai estudar separado só por fins didáticos mesmo, beleza? Lembra da ovogênese, né? Oogênese ou ovulogênese. Células germinativas 2N formam as ovogônias, também 2N, que originam os ovócitos primários com o dobro, né, da carga genética, o dobro da quantidade de DNA. São células 2N que vão começar a meiose, só que elas ficam paradas desde o período fetal até o início da puberdade, na prófase 1 da meiose 1, beleza? E aí, beleza, na puberdade você tem que esses ovócitos primários, eles retomam, né, a sua divisão meiótica, e aí a meiose 1, então, vai originar os ovócitos secundários, que são liberados na ovulação, e se houver fertilização, ocorre o término da divisão meiótica, e aí você tem a formação do óvulo e de corpos polares. Os ovócitos secundários, né, eles já são células haploide, eles são os gametas femininos propriamente ditos. E... eu fiz um esqueminha aqui, mas eu acho que não vai dar nem pra ver direito das células. Ok. Vamos falar primeiramente do ciclo ovariano, em seguida a gente vê o ciclo uterino. Então, o ciclo ovariano, ele é dividido em 3 fases. A fase folicular, a ovulação e a fase lútea. O ciclo sexual, que é conhecido como ciclo menstrual, ele até me esqueci o que eu ia dizer. Sim. A gente estuda ele num período de 28... dele acontecendo num período de 28 dias. Mas, fisiologicamente, né, pode haver, assim, uma variação para cada corpo, né, de 27 a 35 dias, tá? Só que a mulher do livro de biologia que a gente estuda, ela tem um ciclo de 28 dias, por isso que a gente fala que é o ciclo perfeitinho, é o ciclo da mulher do livro. E aí, vamos considerar, então, um ciclo normal de 28 dias, beleza? De duração. E aí, o primeiro dia do ciclo, ou até, enfim, o dia 0, é o primeiro dia da menstruação, tá? Então, menstruou, dia 0. Começou um novo ciclo. E aí, a gente tem, do dia 1 ao dia 14 desse ciclo de 28 dias, uma fase que a gente chama fase folicular, tá? A fase folicular, então, né, a fase folicular, portanto, ela representa aí a primeira metade do ciclo e ela consiste no amadurecimento do folículo para que ele possa liberar o ovócito secundário num processo um processo conhecido como ovulação. A ovulação ocorre no 14º dia desse ciclo de 28 e nada mais é do que a liberação, né, do ovócito secundário. Enfim, com o pico de LH e tal, a gente vai entender como é que isso acontece. E a última fase do ciclo ovariano é a fase lútea. Então, vimos a fase definimos a fase folicular, a ovulação, e agora a fase lútea, né, que vai estar ocorrendo aí na segunda metade do ciclo, mais ou menos do dia 15 até o dia 28. E consiste na formação do corpo lúteo, que é uma estrutura endócrina que prepara o corpo para a gravidez, beleza? Aí, se não ocorrer a fecundação, o corpo lúteo, ele degenera, formando uma cicatriz esbranquiçada, chamada corpo albicans,
E como o corpo lúteo estava produzindo estrógeno e progesterona, quando ele é degenerado, né, ocorre uma queda nos níveis desses hormônios, e aí o endométrio descama e você tem a menstruação e o início, né, o reinício do ciclo. Então, vamos detalhar cada estágio do ciclo ovariano, a fase folicular, né, que vai mais ou menos do dia 1 ao dia 13, beleza? É marcada por alterações celulares e secretoras no folículo. Então, você tem no ovário o folículo, tem vários folículos, na verdade, né? Que o folículo vai conter o ovócito primário, e esse ovócito primário, sob estímulo do FSH e LH, vai se desenvolver, tá? No caso, principalmente sob estímulo do FSH, o LH, ele tá mais relacionado à produção indireta de estrógeno, porque ele vai converter colesterol em androgênios, e aí, nas células da granulosa, que são estimuladas pelo FSH, os androgênios vão ser convertidos em estrógeno, beleza? Então, folículo lá no ovário. E aí, o folículo ele tem alguns estágios de desenvolvimento. Tem o folículo primordial, que contém o ovócito primário e células foliculares, em uma camada única e fina das células foliculares. Aí, esse folículo se desenvolve e quando surgem as células granulosas ou células da granulosa, com a diferenciação, a multiplicação e o alongamento das células foliculares, aí a gente tem o que a gente chama de folículo primário, que vão ter, portanto, essas células granulosas, tá? Além disso, aparece uma camadazinha, como se fosse uma membraninha que envolve o ovócito primário, que é chamado zona pelúcida. E aí, a zona pelúcida separa o ovócito primário da camada de células da granulosa. Aí você desenvolve esse folículozinho, e aí agora temos um folículo secundário. Quais são as características do folículo secundário? Vão ter a camada de células da granulosa, vão ter a camada, né, de zona pelúcida ali envolvendo o ovócito primário, e tem a camada de células da teca, né? Então aparecem essas células da teca internas e externas, tá? E as células da teca, elas vão ser estimuladas pelo LH. As células da granulosa são estimuladas pelo FSH e as células da teca são estimuladas por LH. Então, receptores para LH, células da teca no folículo. Receptores para FSH, células da granulosa no folículo. E aí, por fim, tem o folículo maduro, né, ou terciário, ou ainda chamado de antral, que eles vão estar, assim, praticamente prontos, né, para liberar o ovócito secundário. O LH vai ser muito importante para esse momento da ovulação, para essa liberação do ovócito secundário pelo folículo, beleza? O FSH está mais atrelado a esse desenvolvimento, né, esse amadurecimento do folículo. Então, vamos entender FSH, LH, enfim. Lembra, hipotálamo. O hipotálamo, na puberdade, né, começa a secretar o GnRH. O GnRH, hormônio estimulador das gonadotrofinas, vão estimular a adenohipófise a sintetizar e secretar FSH e LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios vão agir no ovário, tá? Cuidado, esses hormônios não agem no útero. Quem age no útero é estrógeno e progesterona, produzidos pelo ovário. FSH e LH atuam nas gônadas femininas, nos ovários, beleza? Então, beleza. A adenohipófise liberou FSH e LH, esse FSH e LH chegam no ovário, e aí no ovário o que é que vai acontecer? O FSH vai estimulando o desenvolvimento do folículo, você tem receptores para FSH nas células da granulosa do folículo, e aí essas células da granulosa, elas convertem androgênios em estrógeno. Então, começa a ocorrer a produção de estrógeno, beleza? E o LH, tipo assim, fala dele também, né? O LH também chegou lá no ovário, o que ele fez? Ele estimula as células da teca. Então, as células da teca do folículo têm receptores para LH, e essas células da teca, quando estimuladas pelo LH, vão converter colesterol em androgênios. Esses androgênios,
né, vão ser enviados para as células da granulosa, e as células da granulosa, sob estímulo de FSH, vão converter o androgênio em estrógeno, né, ou estradiol, tá? E aí tem, tipo, 3 tipos de estradiol e tal, mas não vou estar falando muito sobre isso. Tem o estradiol que é predominante, né, na mulher em idade reprodutiva, em idade fértil. Aí tem o estradiol que é mais observado, destacado, acentuado, enfim, na menopausa. Mas, enfim, vai estrógeno de uma forma geral, tá? Aí, então, tanto o estrógeno como a progesterona, que a gente vai falar já já, são hormônios esteroides, tá? E aí, o estrógeno foi, então, né, produzido ali pelas células da granulosa, do folículo. E aí, no folículo, eles vão atuar também auxiliando, né, no amadurecimento desse folículo, ok? E o estrógeno, ele tem meio que um feedback positivo para si mesmo. Ele, tipo assim, você vai aumentando a produção de estrógeno e isso influencia em mais estrógeno sendo produzido. O folículo também vai produzir um hormônio chamado inibina. Ui. Pronto. Sim, à medida que o estrógeno vai sendo produzido, essas quantidades, né, crescentes de estrógeno vão inibindo a secreção de FSH e LH. Então, tem um feedback negativo na adenohipófise. E aí, meio que ocorre uma queda de FSH, mas depois ela sobe de novo antes da ovulação, né? Isso aqui eu tô falando tudo da fase folicular. Então, veja, FSH e LH... Retoma. FSH e LH vão agir no folículo. O FSH nas células da granulosa, o LH nas células da teca. As células da teca vão converter colesterol em andrógenos, as células sob estímulo do LH, e as células da granulosa vão converter os andrógenos em estrógeno, sob estímulo de FSH, e essa conversão ocorre através de uma enzima chamada aromatase, tá? Presente aí nas células da granulosa. Aí o estrógeno vai aumentando, então, a quantidade de estrógeno, né? Tá vendo? Esse estrógeno, à medida que os níveis desse hormônio vão crescendo, vai tendo uma sinalização negativa, né, para a secreção de FSH e LH. E aí o FSH dá uma baixa, também porque tem outro hormônio aí atuando na inibição dessa secreção, que é a inibina. Só que essa quantidade de estrógeno, ela começa a ficar maior. Quando ela já tá bem maior, aí o estrógeno muda de feedback. E aí agora vai ter um feedback positivo sobre a adenohipófise, e aí vai estimular a secreção de FSH e LH. Então o FSH volta a subir e o LH vai chegar no seu pico. A quantidade de LH, ela fica muito maior do que a de FSH, porque o FSH, ele, tipo, ele tá sendo secretado agora por esse parcial feedback positivo do estrógeno, mas ele ainda está sendo inibido pela inibina. Então, a quantidade de FSH não vai superar a de LH nesse momento, tá? Porque o FSH está sendo inibido pela inibina, né, produzida pelo folículo. Então, quando ocorre o pico de LH, aí você vai ter o término da meiose 1 do ovócito primário, ou seja, você vai ter a formação do ovócito secundário e o rompimento do folículo. O rompimento do folículo libera o ovócito secundário, que então vai ser captado pela tuba uterina, né? O ovócito secundário é liberado para a tuba. E aí, e aí tá o papel decisivo, né, do LH. Pronto, o ovócito secundário foi liberado para a tuba. Aí agora, tô esperando o espermatozoide. Eita, espermatozoide não chegou, não teve fertilização. E agora? Agora, né, o ovócito secundário ele vai ser degenerado pela tuba depois de alguns dias, enfim. E
E você tem no ovário a formação do corpo lúteo. Então, aquelas células que eram as células do folículo vão se transformar em células luteais que contém gotículas lipídicas, contém glicogênio, tá? E esse corpo lúteo, ele vai, enfim, se desenvolvendo, vai crescendo assim. Ele é mantido pelo LH, tá? E o corpo lúteo produz hormônios, produz estrógeno e progesterona. Só que ocorre, depois da ovulação, ocorre meio que uma... Eita, tô me esquecida de algumas coisas. Mas enfim, vamos seguir. É porque tinha um detalhe que eu tô tentando me lembrar, mas eu me esqueci. Enfim, o corpo lúteo produz estrógeno e progesterona, só que a quantidade de estrógeno, ela nunca vai superar aquela quantidade observada, né? Antes da ovulação, né? Alguns dias antes da ovulação. E quem começa a subir muito e se destacar é a progesterona. A progesterona, né, o hormônio progestação, vai ter uma importância muito grande no crescimento secundário do endométrio. Vai manter ali aquele endométrio, né, a nutrição, o suporte, né, e suprimento sanguíneo. E aí, se não tiver a fecundação, o corpo lúteo começa a se degenerar naturalmente, originando o corpo albicans, que é uma cicatrizinha esbranquiçada, que não produz mais os hormônios, né? E aí, quando ocorre essa queda hormonal, a baixa no estrógeno e progesterona, você tem o endométrio não vai mais conseguir se manter, e aí o endométrio, ele descama e a menstruação, né? E aí reinicia o ciclo. Com a queda também de estrógeno e progesterona, que estavam dando um feedback negativo para FSH e LH, você tem que quando ocorre a degeneração total do corpo lúteo, né, a formação do corpo albicans, essa queda do estrógeno e progesterona vai aumentar os níveis de FSH e LH, tá? Porque você não tem agora o estrógeno e a progesterona, né, inibindo a ADN hipófise. E aí, esse crescimento de FSH e LH, né, enfim, vai estar atrelado aí ao início de uma nova fase folicular, beleza? Começar a desenvolver outro folículozinho, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Então, esse é o ciclo no ovário. Aí temos o ciclo uterino, né? Como o nome já diz, acontece no útero e apresenta 3 fases: a fase proliferativa, a fase secretora e a menstruação. Na fase proliferativa, você tem um aumento da espessura do endométrio, então ocorre a proliferação de células sob estímulo do estrógeno, tá? E essa fase é concomitante à fase folicular, observada no ovário. Aí, com o crescimento de progesterona, né, depois da ovulação, você tem a fase secretora no útero, em que a progesterona, né, vai começar a depositar lipídio, glicogênio ali naquele endométrio. Então, por isso que a gente diz que a progesterona é responsável pelo crescimento secundário endometrial. E aí quando ocorre uma queda, né, nos níveis circulantes, nos níveis de estrógeno e progesterona, o endométrio descama, tá? Porque não tem mais ninguém ali pra manter ele, pra sustentar. E aí é quando a gente observa a menstruação. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vou falar. O útero, né, ele é dividido em colo, istmo e corpo. Órgão musculoso, é onde ocorre a anidação. Acho que eu já falei disso. O colo uterino, né, ele vai... Entre o colo uterino e
e a vagina, né, existe um mucozinho e a consistência e a coloração desse muco vai mudando ao longo do ciclo menstrual por influência dos hormônios, tá? Então, tipo assim, durante a ovulação, esse muco, ele tem um aspecto que que promove uma facilidade maior da entrada dos espermatozoides. Já depois da ovulação, na fase lútea, né? A progesterona, ela vai influenciar a produção de um muco mais espesso. E tanto que a gente tem o DIU de progesterona, né? Que o DIU hormonal, esse DIU hormonal de progesterona, ele contribui justamente, dentre outras coisas, para a formação de um muco mais espesso, que vai dificultar a passagem dos espermatozoides, né? Já na fase folicular, você tem um muco aquoso, assim, mas o muco é bem favorável, né? A passagem dos espermatozoides é o da ovulação, tá? Do momento ali da ovulação. Tô ficando meio cansada, já não tô conseguindo explicar direito. Mas espero que tenha dado pra entender, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal pra falar. Ó, os hormônios, né? FSH e LH são trofinas que estimulam outras glândulas, né? Esses dois hormônios estimulam a glândula ovariana. Então, FSH e LH atuam nos ovários, promovendo, no caso do FSH, o desenvolvimento dos folículos, e no caso do LH, estimulando a ovulação, né? A liberação do ovócito secundário. E os ovários produzem hormônios por estímulo do FSH e LH, e aí produzem, né, estrógeno, liberadora de crescimento do folículo, estimula caracteres sexuais secundários, desenvolvimento das mamas, deposição de gordura em quadril, coxas. Também está atrelado, né, à manutenção da integridade dos ossos na mulher, por isso que na menopausa a mulher fica muito mais suscetível a desenvolver osteoporose, né? Então, o estrógeno aí também tem um papel na saúde óssea. E o estrógeno também atua no crescimento primário do endométrio e a progesterona no crescimento secundário do endométrio. É isso. Espero que tenha dado pra entender. E